Antes da gente chegar no nosso tema hoje, como é um tema de música, a gente está encerrando uma semana, né? Queria arriscar uma coisinha aqui pra gente depois chegar no ponto da nossa exposição. Então, vamos lá. Busque a paz, vive em paz, a minha paz. Busque a paz, vive em paz, a minha Quando a gente ouve essa performance de música, né, qualquer que seja, mas claro que com a ajuda de instrumentos focados e bem colocados num objeto específico, né, a gente tem a possibilidade de trabalhar diferentes partes do nosso ser, né. Então a gente trabalhou de um modo meio que sistemático toda essa semana, né, as capacidades que a música tem de interferir na parte do sentir, né. Ela tem uma capacidade muito, vamos dizer assim, própria, mas ao mesmo tempo compartilhada em certo grau com as demais artes, né, de intervir direto na esfera do sentir humano, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade ou tem uma facilidade, a gente quer equilibrar aquilo, normalmente o modo de ação, inclusive pelas terapias convencionais, né, é condicionar o consciente, o racional, para que ele atue sobre as demais esferas do ser, né? Porém, quando a gente trabalha uma música ou então uma arte diversa, né, mas a música em particular tem essa capacidade bem definida, bem patente, né, ela consegue interferir diretamente num equilíbrio, uma harmonização, uma dinamização, ou seja, ela encaminha para algum lado o sentir, né, de um modo que não necessita necessariamente da atuação do racional estrito ou do elemento racionalizante, né? É claro que se a gente embarcar numa discussão filosófica mais profunda, tudo é racional e ao mesmo tempo tudo é sentimento, né? Agora, quando a gente faz essa metodologia, digamos assim, de dividir esferas para ter uma noção melhor de como os processos funcionam no ser humano, né? Dar uma separada. Essa questão da música ela consegue atuar muito mais na esfera do sentir do que necessariamente do racionalizar, né? Da parte do pensar, né? Então, quando a gente tem essa atuação de uma música, uma harpa, uma vivência instrumental ou qualquer outra arte direcionada já com o foco, né, de trabalhar conceitos, mas ao mesmo tempo ir direto na esfera do sentimento, a gente tem a possibilidade da música em trabalhar bem o sentir, né? Então, quando a gente chega nesse caminho, a gente tem o nosso dia de hoje, que é justamente da nossa semana 4, né? Estamos chegando aí a um mês mesmo de nossa caminhada, em que a gente trabalha as nossas abordagens de hoje, né? Que são as terapias integrativas envolvendo a música, né? E aqui eu trabalho com algumas que eu tenho um pouquinho de contato, que são, né, a euritmia, a cantoterapia e também a abordagem da antropomúsica, que permeia elas todas, né? Então, quando a gente trabalha, por exemplo, vou começar de trás para frente hoje. Quando a gente trabalha a antropomúsica, né? O que é essa abordagem, né? Ela é uma abordagem basicamente de origem da antroposofia, né? Ou seja, da ciência, né? De conhecimento máximo do homem, criada por Rudolf Steiner e que trabalha nessa esfera a música, mas justamente com esse conteúdo humanizado ou humanizante, né? Então a música não é só um simples reproduzir, uma mecânica de notas ou coisa assim, não. Ela tem uma função mais profunda e que tem um objetivo, claro, né? E o objetivo, claro, não é performance pela performance. Então não é aquela coisa, vamos dizer assim, robotizada, né? A música perfeita é que reproduz as notas com o máximo de precisão ou de fidelidade ao artista. Claro que existe a regra normativa para a gente seguir, ela deve ser seguida, mas também, além disso, deve-se contar outros elementos, né?
como basicamente a função daquela pessoa, o que ela está fazendo, o que está passando no interior dela enquanto ela faz aquela música e os sentimentos e o foco, né? Claro, a abordagem, se caso ela congregue, né? Por exemplo, for uma ópera, congrega voz com instrumental, né? Qual é o objetivo dessa harmonização? Qual é vamos dizer assim, os conceitos, as palavras que são trabalhadas ali. Então tudo isso tem um objetivo, né? E a antropomúsica trabalha com essa visão, assim. Claro, também algumas adaptações, dado com o conhecimento que se tem da antroposofia do homem, né? Dessa esfera do pensar, do sentido do querer e tudo mais, algumas abordagens e sugestões, encaminhamentos para que determinadas músicas funcionem como uma esfera, né? Um trabalho um pouco mais sanador, né? De trazer essa saúde pro indivíduo, né? Então a antropomúsica ela é um pouco dessa reunião de conceitos formados já ou voltados, né, vamos dizer assim, uma observação e uma análise um pouco mais sistemática de conhecimentos, né, de sofia, já trabalhado para a parte musical, né? Então por isso também que a antroposofia ela tem um ramo, né, uma amplitude, né, de estudos muito interessantes, que varia tanto da agricultura até a esfera da música e das artes, da arquitetura e tal, e a antropomúsica ela também é essa parte ligada muito a esse conhecimento antroposófico, mas que visa humanizar justamente a relação do homem com a música, né? Quando a gente passa para a cantoterapia, a gente trabalha ali com algumas partes. Ô Arthur, hoje a gente está falando sobre algumas partes da música, né, relacionada à abordagem terapêutica, né? Então, quando a gente trabalha a parte da cantoterapia daí, né, a antropomúsica é a parte de conhecimentos para trabalhar a música de um jeito mais humanizado, né, não tão mecânico. A cantoterapia, ela já trabalha justamente essa abordagem, né, essa utilização do canto para que o homem possa expressar seus sentimentos e entrar em harmonia, né? Então é aquela parte que a gente sabe que toda música já faz, mas com o objetivo focado nisso mesmo. Então eu tenho algumas questões que eu tenho que trabalhar dentro de mim, desafios, dificuldades e tal. Um cantoterapeuta, ele trabalha muito com essa parte do cantar, de expor a voz, tanto do próprio terapeuta como de quem faz, né? Claro que cada um na sua possibilidade, no seu querer, né? Ah, eu quero cantar e tal, tudo bem. E a partir daí ele vai trabalhando essa parte do canto para desenvolver uma série de questões que a pessoa tem, né? Então é uma abordagem muito legal, assim, ela é muito leve, né? E muitas vezes a gente precisa de leveza, né? Então ela é uma abordagem muito legal. A gente não tem muitos cantoterapeutas aqui em Brasília, mas tem alguns, né? É muito bacana quem puder, assim, contar com esse trabalho e tal. É uma construção muito interessante, né? E aí depois, quando a gente vai da cantoterapia, a gente passa também para a euritmia. E a euritmia é algo muito interessante também, que a gente fala que já é uma abordagem um pouco mais expandida. Quando a gente pega eu, é o prefixo de correto, né? Verdadeiro e tal, né? Tem essa noção desse conceito de verdade. Ritmia é uma abordagem que trabalha com os ritmos, justamente, mas a harmonização, né? Então é como se fosse a ciência do ritmo correto, ou da harmonia, né, verdadeira, enfim, expressão verdadeira, né, do ser. E o que a ritmia trabalha? Ela congrega voz, ela congrega verbo, ou seja, palavras, né, sejam elas escritas, declamadas ou cantadas, enfim, com a gestuália, né, então é verbo, gestos, enfim, né, a questão do posicionamento e tal, com também a questão da música, né, da expressão. Então eu faço verbal, escrita e física, né, até todos no mesmo campo de saberes, né, de estudos. Então, no final das contas é legal a gente fazer essa abordagem, essa aproximação. Por quê? A euritmia, ela tem muito de proximidade, de convergência, né, com também outras ciências que entendem, né, inclusive ciências meditativas orientais, tudo mais, né? Por exemplo, quando você pega um Tai Chi Chuan ali, né? Ou mesmo artes marciais também japonesas, né? Não é só meditativas, mas chinesas também, em que quando você faz determinadas posições do corpo, você não está fazendo uma coisa abstrata ali ou uma mera encenação. Aquele posicionar, aquele mexer do jeito que você tem, ele é colocado, ele é conhecido, estudado, né? Ninguém tirou isso da cabeça de um dia acordou e falou, vou fazer isso e tal.
Não, você já tem até, são, né, artes milenares ali, quando você pega um Kung Fu ali, já são assim, milênios de práticas de determinadas posições, vivências, que a pessoa percebe que quando ela faz aquela questão, congrega algumas falas, sons, pensamentos, ou até a prática meditativa junto, né? E você congrega tudo isso na mesma pessoa fazendo de um modo sério, concentrado, ela consegue trazer um benefício para você em torno do que você quiser. Seja saúde, seja saúde física, saúde mental, né? Ampliação de carga muscular, enfim, recuperação de lesões, vamos dizer assim, facilidades mais de concentração. Então você concentra um pouco, o resultado é conseguir concentrar cada vez mais, né? Então você tem uma série de questões ali que você consegue desenvolver com isso, né? E ainda eu vou além, né? Quando você pega uma abordagem cantoterapêutica que eu tive outro dia, por exemplo, de contato, né? Você tem, inclusive, a utilização, que é muito legal, né? De músicas, com combinação com instrumentos líricos também, né? Mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, inclusive a utilização de letras, palavras para você conseguir desenvolver a saúde, né? Então é muito legal isso, porque é um ramo que assim todo mundo mais ou menos sabe que funciona, sabe que se você está muito nervoso, tá alguma coisa, você afeta a sua saúde profunda, seja ela mental, psicológica ou que a psicologia hoje em dia já consegue aceitar como a somatização, né? Aqueles problemas somatizam o meu físico, me dão doenças, né? Mas ao mesmo tempo eu posso usar a palavra para somatizar a saúde. Então não é só o ciclo inverso do ruim, né? O positivo também funciona. E aí essas artes, né, esses estudos, de melhor dizendo, esses campos do saber, eles trabalham já umas investidas mais, digamos assim, com estudo, com prática, vivência, tudo mais, assim, já décadas ali de estudo para que você veja posições, até músicas, falas e contextos em que você consegue trabalhar a música com a fala, com o instrumental, com um posicionamento físico, às vezes até com demonstração, como o Reiki, quando a gente fazia aquela questão do símbolo, né? Para você criar ali uma sensibilidade, né? Da malha energética, né? Para você fazer aquele tratamento. A cantoterapia também trabalha, só que com o viés de letras e para gerar saúde. Então, assim, são coisas que a princípio podem parecer muito abstratas, mas se você pegar trecho por trecho, não, vamos lá. Se eu somatizo uma palavra boa ali, eu acredito naquilo que eu estou fazendo, congrego com um movimento que me faz expandir e sentir, né, tem uma lógica toda por trás e tal, e com isso eu declamo aquilo, ou seja, eu declaro que aquilo é minha vontade, afinal de contas ela está passando pela minha boca, vocalizando, né, e pelo pensamento, sim, eu posso ter um ideal de saúde. Né? Então ela começa muito abstrata, mas quando você vai pegando ponto a ponto as possibilidades daquele ato, você vai vendo que tem muito sentido, né? O que vai é ter o estudo, né? Ter a convivência, ter a vivência naquele campo, né? Então esse momento de hoje é justamente para mostrar que a música ela não é só um simples tocar também, né? Ela tem toda essa capacidade, e é uma capacidade pouco explorada, né, para não dizer quase nada explorada, de terapêutica, de reconstituição do indivíduo a nível profundo de sentir, equilíbrio, né, harmonização entre o pensar, o sentir e o querer, né. Então a gente tem todo esse momento aí que a gente tem de possibilidades para intervenção e para ajuda,